Olá pessoal, eu vim falar sobre a modulação com os blocos 14 por 39. Uma modulação e um conteúdo que vocês já haviam me pedido há algum tempo. Mais uma vez eu ressalto que modular bem vai muito além daquelas regrinhas básicas para a colocação de blocos. A verdadeira modulação, a modulação produtiva, é particular de cada projetista. E você não vai encontrar isso nem em norma técnica, nem nas bibliografias. São características de desenho de cada projetista, onde ele visa aumentar a produtividade no canteiro de obra, compatibilizar o seu projeto com os requisitos de execução, se vai existir porta pronta, se não, pé direito, modulação desse pé direito, a família de blocos que está disponível naquela região. Então, o meu objetivo aqui é deixar para vocês transparente tudo aquilo que eu aprendi em 20 anos de projeto de alvenaria estrutural e a forma que eu considero ideal, sem nenhum segredo, de fazer a modulação 14 por 39. Então vamos lá, eu vou diminuir aqui a minha imagem e vamos para o AutoCAD. Durante o meu curso, vocês já devem ter ouvido falar, eu apresento diversas soluções de modulação, tanto na 14 por 29, 14 por 39, mas nessa aula eu quero comentar sobre a família 14 por 39. E eu vou aqui, passo a passo, assim como no meu curso, mostrando exatamente o que eu faço no meu escritório de projeto. Eu trouxe para vocês uma arquitetura que eu encontrei na internet, é uma arquitetura de um órgão público e é uma arquitetura que não foi efetivamente pensada para alvenaria estrutural. E por que eu escolhi ela? Porque normalmente você vai se deparar com esse tipo de problema. A arquitetura que você recebe, na grande maioria dos casos, ela não foi pensada e modulada para alvenaria estrutural. E aí o que é que você faz? Você vai tornar aquela arquitetura modulada. Para a família de blocos, eu vou iniciar apresentando estes blocos para vocês. Eu tenho o bloco padrão, que ele mede 14 de largura, 39 de comprimento. Esse é o bloco padrão, onde eu vou executar a maioria da minha parede. Este é o bloco 14 por 54. Este bloco eu vou utilizar para fazer amarrações de parede. Este aqui é o bloco 14 por 34, onde eu faço também amarrações de parede. O bloco de 19 é o bloco para fim de parede, ou também muito utilizado nos cantos de janela, cantos de abertura. Por fim, eu tenho aqui os blocos de 9 e de 4 centímetros. Esses blocos de 4 compensadores e os blocos de 10 são utilizados no ajuste da modulação, quando a sua modulação não vem pensada 100% para alvenaria estrutural e modulada a cada, nesse caso, 20 centímetros, metade do comprimento do bloco principal. O bloco principal tem um comprimento de 39 centímetros, com a junta de argamassa que vai existir na união dos blocos, forma 40 centímetros. A junta de argamassa tem 1 centímetro. Consequentemente, dá um comprimento total de 40, metade desse comprimento é 20, é a modulação que a arquitetura deveria ter sido elaborada. Isso não aconteceu, paciência. Então vamos lá. Eu sempre deixo a família que eu tenho de blocos dispostas na vertical e na horizontal. Eu deixo esses blocos também com alguns pontos para a captura do bloco e costumo trabalhar assim. Posteriormente, você pode fazer isso em qualquer ferramenta de desenho, seja Revit. O importante aqui é apresentar para vocês o conceito de uma boa modulação. Vamos lá. Primeira coisa que eu faço é pegar a minha arquitetura e fazer uma limpeza nessa arquitetura. Então eu vou apagar cortes, tudo aquilo que não é importante. Cotas, essas informações que só fazem poluir o meu projeto. Essa limpeza já está aqui. Então isso foi apenas para mostrar como eu inicio a modulação, recapitulando meus bloquinhos. E agora a minha arquitetura colada aqui como um bloco. O primeiro bloco que eu vou utilizar aqui é o bloco de canto de parede. É esse blocozinho verde. A função desse bloco de canto, que ele tem 34 centímetros, é justamente promover a amarração no canto da parede. A família de 39 centímetros, que com a junta de argamassa você termina tendo 40 centímetros,
o seu meio bloco ele vai ter 20 centímetros, 19 mais 1 de argamassa. Consequentemente, no canto da parede, como a espessura do bloco não é de 20 centímetros, mas sim de 14, eu preciso do bloco de 34 para que, ao amarrar a quina da parede, me sobre desse lado 20 centímetros, meio bloco, para promover esta amarração. Por isso eu utilizo ele no canto de parede. E o canto da amarração é sempre o furo menor. Então foi só para explicar isso aqui. E vamos lá iniciar o meu desenho. Esses tracinhos brancos eu já coloco com a defasagem exatamente de 1 centímetro. Que é a espessura da minha junta de argamassa. Então vamos iniciar. A partir deste ponto, essa arquitetura, a parede tem 15 centímetros. Então eu vou iniciar a partir daqui. Perceba que meu bloco não está no eixo da parede da arquitetura, eu vou colocar no eixo da parede. Eu vou transferir meio centímetro para cá. Então, meu bloco está no meio da parede. Falta agora eu colocar ele meio centímetro para baixo. Agora ele está centrado em relação ao eixo da parede. Iniciada a minha modulação, eu vou agora colocar uma sequência de blocos. Qual bloco? O bloco convencional, o bloco mais usual, o bloco padrão da modulação, que é o bloco de 39. Então, 90% da minha modulação ela é feita com o bloco padrão, o bloco 39. Aqui eu já percebo que há um problema na janela, mas vou continuar modulando. Eu não paro de modular. Quem não assistiu ainda meu vídeo 1 sobre modulação da família 14 por 29, eu aconselho a assistir. A partir do momento que eu iniciei aqui minha modulação, eu parto numa sequência de colocação de blocos e nunca coloco um outro bloco sem que seja na sequência. Eu preciso seguir uma sequência na colocação dos blocos. Então vou colocando os blocos sempre em sequência. É claro que eu poderia fazer isso de forma muito mais ágil, mas a ideia aqui é justamente ensinar para vocês a melhor forma de modular. Aí veja bem, na hora que eu coloquei todos os blocos e cheguei no encontro de parede, eu preciso parar. É aqui que eu paro e avalio qual a melhor forma de modular esse encontro de parede. Um encontro de parede ele vai ser feito com esse bloco 54. Se eu colocá-lo aqui, este bloco está completamente fora do meu encontro de parede. Aí você pode imaginar, então ele deve ser aqui. Vamos testar. Perceba que é um método de tentativas. Na hora que o seu bloco ficou aqui, este furo não está centralizado com a minha parede. Aí você pode me perguntar, agora eu tenho um problema. Se eu colocar um bloco, fica excessivo, quando eu tiro, fica faltando. O que é que eu faço? O que eu vou fazer é colocar aqui algum bloco compensador, porque infelizmente a arquitetura não foi modulada a cada 20 centímetros. E quanto falta? Aproximadamente, para esse bloco ficar aqui no centro desta parede, algo como 7, 8 centímetros. Então a gente vai ter que procurar um bloco que mais se ajuste a essa dimensão. O problema, o erro não é de modulação. O erro é da confecção da arquitetura. Então vamos lá tentar o bloco de 9 centímetros. É o que eu tenho mais próximo para fechar aquele espaço. Eu vou trazer este bloco de 9 centímetros e vou inserir este bloco em qualquer local dentro desta parede. Qual é a dica que eu posso dar a vocês? Evite interior de janela, só se for necessário para a modulação da janela. Evite também extremos de parede ou tão próximo do encontro de parede. Particularmente, eu entendo que aqui é um local interessante. Então, coloquei aqui e todos esses blocos que eu havia colocado na parede, vou levá-los para baixo. E agora você percebe que minha modulação ficou bem próxima da arquitetura.
É claro que não vai bater, porque a arquitetura não foi pensada em alvenaria estrutural. Essa medida é 288 centímetros. Não é um múltiplo de 20 centímetros, não é um múltiplo de 5 centímetros. O arquiteto, quando fez isso, não pensou efetivamente que poderia alguém querer executar essa casa em alvenaria estrutural. Vamos continuar nossa modulação. Nós resolvemos o primeiro encontro de parede. Automaticamente preciso agora botar meus blocos na sequência, ou horizontalmente ou verticalmente. Mas eu tenho que seguir a sequência da minha modulação. Então vamos continuar colocando aqui na horizontal. Vou pegar o meu bloco padrão. Vocês já estão percebendo que deu uma pequena diferença aqui na arquitetura, mas é fruto, mais uma vez, da falta de modulação. E aqui eu já tenho um probleminha. Está excessivo aqui o bloco e tenho que fazer a união desta parede com amarração preferencialmente direta nesta quina aqui. Vou apagar este bloco e vou pensar na melhor solução. Para mim, a melhor solução aqui é tentar colocar um bloco de encontro de parede nesta posição, porque eu vou ter um encontro de parede em L. O encontro de parede em L é feita com o bloco de 34, que aqui no meu caso está na cor verde. Vamos para o bloco de 34 na horizontal. A parede tem um encontro nesta quina, então tem que ser este bloco e não este vizinho, porque a quina de encontro é onde fica o furo menor. Vou pegar então este bloco e vou levá-lo até aqui a minha modulação. Vou aqui apagar a arquitetura para vocês perceberem, ó, que está saindo minha modulação. Notem o seguinte, ao colocar a parede na vertical, ela vai sair muito do ajuste dessa parede aqui. O que é que acontece? Será que o arquiteto gostaria disso? E você avalia quais soluções você tem. Eu vou primeiramente fazer a continuação do desenho. Então, consegui fazer a amarração com um bloco de 34, passo minha sequência de blocos com o de 39. Um bloco, e aqui eu também já tenho mais um probleminha. Vamos analisar cada um desses. Veja, vou apagar isso aqui porque está excessivo. E aqui, como eu disse, eu percebo que o bloco está saindo demais. Mas se eu apagar este bloco aqui, eu percebo que está existindo um erro de centro de bloco a centro de parede de 5 centímetros aproximadamente. E agora, o que é que eu faço para diminuir na família 14 por 39, 5 centímetros? Perceba agora que a família 14 por 39, ela tem até alguns recursos a mais do que a família 14 por 29. Eu vou pegar um bloco de 34, vou colocar este bloco de 34 no interior da parede, vou apagar o bloco de 39 e vou trazer para trás a minha parede os 5 centímetros. Então, com esse truque de trocar o bloco de 39 por um de 34, você tem o encaixe perfeito ou o mais próximo possível da arquitetura. Aqui, onde é preciso fazer algum preenchimento de alvenaria. Que bloco eu utilizo aqui? Eu vou utilizar aproximadamente um bloco de 10 a 20 centímetros. Vamos procurar na minha família de blocos. Vou iniciar com esse bloco de 20 centímetros e vou colar este bloco aqui. Passou um pouco, mas eu vou deixar assim. Vamos estudar. Terminada esta parede aqui, esse conjunto de parede, eu vou continuar com minha modulação. E já que vocês já estão com alguma prática, eu vou copiar uma sequência de blocos e já vou colar embaixo. Então, vou aumentar um pouco minha produtividade. Ao colar, passei direto de mais uma amarração de parede. Eu apago os blocos que estão em excesso e vou agora me debruçar no melhor bloco para resolver este canto de parede. Vou iniciar colocando o bloco vermelho.
E você percebe que houve realmente uma certa compatibilização entre a arquitetura e a minha modulação. Consequentemente, vou pegar e copiar este kit de blocos e vou colar aqui embaixo, até mesmo por simetria. Então, este errinho que apareceu aqui, essa diferença na arquitetura, claro, também foi transferida para cá. E aqui eu tenho que finalizar a minha porta. Deixa eu medir esse espaço aqui. Eu tenho cerca de 61 centímetros. Talvez seja pouco. Preciso avaliar melhor para colocar aí a minha porta do banheiro, que o vão livre deve ser pelo menos de 66 centímetros. Vou resolver as portas numa etapa posterior. Vou continuar modulando o meu imóvel, lembrando que não devo perder a sequência de blocos. Então eu tenho que continuar obrigatoriamente a modulação por aqui. Se você ousar, até como alguns softwares de cálculo indicam, colocar inicialmente todos os blocos de encontro de parede e posteriormente juntar e fazer a modulação, vai dar errado. Você tem uma chance de errar de 50% em cada parede. Ou seja, a sua chance de errar o projeto como um todo é total. Vamos continuar nossa modulação colocando mais blocos de 39. Então, estou selecionando estes blocos de 39 e vou colocá-los aqui, colando de forma até mais rápida, até chegar o próximo encontro de parede. O que excede, eu vou apagar. E percebam o seguinte, aqui na quina da parede, coube exatamente um bloco de 39. Eu não posso ter isso. Nesse encontro de parede, eu tenho que ter aqui no final o bloco de 34, que é para fazer aquela amarração. Então eu vou apagar este bloco e vou colocar aqui o bloco de 39. Consequentemente, vou pegar aqui um bloco de 34 com o furo voltado para baixo, porque é na parte de baixo da parede que vai ocorrer a amarração, e vou colar aqui. Preciso desse bloco no encontro de parede. Todavia, me falta aqui um certo espaço. Vocês já estão percebendo que a gente já começa a ter alguma experiência, e aqui, só de olhar, é mais ou menos 1/3 da espessura da parede. Algo como 5 centímetros. Tenho certeza que um bloco desse compensador de 4 centímetros vai me ajudar. Então vou pegar o bloco compensador de 4 centímetros e vou colocar este bloco em qualquer local da parede. Posso colocar aqui? Pode. Você pode colocar em qualquer local. Eu, particularmente, evito as janelas. Por que evito as janelas? Porque as janelas, num prédio em alvenaria estrutural, elas têm quase sempre o mesmo tamanho. Então, você fazer uma janela com 1,20 m, que é modulada, mas lá na frente precisar fazer a janela de 1,25 m, porque calhou do bloco de compensador ficar dentro da janela. Na outra ficou 1,15 m, porque tirou um bloco compensador. Você vai perder a racionalização do seu projeto. Então vamos padronizar janelas, padronizar portas. Eu vou colocar esse bloco compensador em qualquer local aqui. Eu sempre evito finais de parede, e o motivo é óbvio. Vou evitar o final da parede, porque eu perco aqui o local do meu furo. E por que perder o furo aí é tão ruim? Porque você perde, na medida que você tira o furo da posição de quina, você perde a possibilidade de possibilitar um ponto de grout nesse local. Quando eu botar um bloco nessa região, na transversal, o meu furo de grout ele não vai poder ser preenchido, porque eu vou ter septo de bloco neste local. Então vou tirar daqui, mais uma vez, pegar meu bloco e colocar, como eu disse, em qualquer local aqui. Vou evitar o extremo. Eu vou colocar então ele aqui, neste ponto. E vou trazer todos esses dois blocos, percebam, aqui para baixo. E agora eu cheguei na modulação correta. Nessa parte de baixo, vou utilizar os nossos blocos de 39 na horizontal. Bloco de 39 centímetros em relação a este ponto. E já vou colocando aqui a minha sequência de blocos. Eu parei aqui porque aqui eu tenho o encontro de parede.
Veja bem, aqui você percebe que tem uma pequena diferença na arquitetura. Sobra um pouco de bloco aqui em cima e falta um pouco de bloco aqui. O que alguns softwares fazem é ajustar na junta de argamassa. Você não deve fazer isso. O profissional, o bloqueiro, ele está acostumado, ele foi treinado, ele tem a memória muscular também, que possibilita ele fazer blocos a cada 1 centímetro, meio que no impulso, naturalmente. Você produzir juntas de 1 centímetro e em outra parede, vou produzir juntas de 1,3 centímetros. A junta de argamassa ela é de 1 centímetro. Eventualmente, se isso for um problema, que eu acredito que não seja, eu nunca entreguei um projeto que não fosse desta forma que eu estou mostrando a vocês. Se isso é um problema, você tenta diferenciar uma única junta. Eu não aconselho. Eu percebo que aqui eu deveria usar nesta quina um bloco de 34 centímetros. E aqui ainda falta um pouco de bloco para eu chegar a este ponto. O que é que eu faço nesta quina aqui? Nesta quina eu tenho duas possibilidades. Eu teria uma possibilidade que era, veja, apagar este bloco, colocar aqui um bloco de 34, vamos colocar o bloco de 34. Colocar bloco compensador aqui dentro para fazer com que esta parede ande algo como 15 centímetros. Para acontecer isso, eu teria que inserir o quê? Eu teria que inserir um bloco de 9 centímetros, com um da junta de argamassa daria 10. Eu teria que inserir aqui dentro da parede um bloco de 9 centímetros. Fica me faltando um certo espaço. Vou inserir dentro desta parede um bloco compensador de 4 centímetros. Veja bem, a princípio, é isso que eu quero mostrar para vocês. A modulação não tem erro algum, mas modular não é empilhar blocos como um Lego, é também empilhar blocos como um Lego, mas pensando na racionalização da execução. Quanto menos bloco diferente eu tenho dentro de uma parede, eu evito que o meu bloqueiro pare de pegar blocos de 39 e vá buscar bloco de 9 centímetros e bloco de 4 centímetros numa pilha de blocos diferente. Isso tira a produtividade da obra. Um bom bloqueiro, ele consegue executar 30 metros de alvenaria por dia, 30 metros quadrados. Você tem que proporcionar uma boa execução de alvenaria para ele. Então você é responsável pelo custo da obra. Eu vou apagar isto tudo que eu fiz, e não está errado. E o que é que eu vou fazer aqui? O que eu vou fazer aqui é, eu vou inserir no interior da parede um bloco de 34. Vamos pegar ele aqui. E vou continuar modulando. Então, ao invés de crescer 15 centímetros, eu vou tirar 5 centímetros. E com apenas um bloco de 34, eu elimino um bloco de 4 centímetros compensador e elimino também um bloco de 9 centímetros. Blocos pequenos possuem o mesmo tempo de execução de um bloco grande e executam uma área menor de alvenaria. Eles são mais instáveis, às vezes demora mais tempo para executar. Tudo isso é experiência, é o projeto verdadeiramente racionalizado e execuível. Vamos continuar aqui executando na vertical. Na vertical, encontro de parede é o bloco verde de 34. Vou pegar um bloco verde aqui na vertical e vou levar para a minha quina de parede aqui. Feito isso, vou pegar uma sequência de blocos cinza que eu já tenho aqui e vou colocar para ganhar produtividade na minha modulação. O excedente eu vou cortar e vou dar um brilho a mais na minha modulação. Aqui vai ter aquele ressalto de alvenaria para você poder botar a esquadria da porta, fixar o alisar. Então vamos colocar aqui um bloquinho compensador aqui nessa extremidade. Da mesma forma, vou colocar um bloquinho compensador aqui nessa extremidade. Vou levar esse bloquinho aqui, vou colocá-lo aqui mais ou menos
Pronto, centralizei. Perceba que esta união aqui vai formar uma junta a prumo. Quando tivermos a próxima afiada, esses blocos eles vão ser assentados meio bloco mais adiante, para que a gente tenha a defasagem dos blocos e a sua amarração no plano da parede. Mas este bloquinho aqui, ele vai ficar com a junta prumo e muita gente esquece que ele precisa de uma ligação indireta. Normalmente, aquelas telas galvanizadas, Pelgo Fix, para fixação de alvenaria. Fiada sim, fiada não. Continuemos. Da mesma forma que eu falei dessa juntinha aqui, vai ocorrer também esta juntinha aqui. Vamos agora dar continuidade à nossa modulação. Deixa eu apagar aqui e vocês já percebem como está a nossa modulação. Vou continuar modulando. Tenho que continuar na sequência. Vou fazer essa parede na horizontal. Iniciar outra parede. A modulação vai proporcionar erro. Nunca perca a sequência. Vamos agora continuar na sequência por esta quina aqui. Blocos de 39. E venho aqui com a minha modulação. Até atingir o encontro de parede. E aqui pensar, que bloco eu utilizo? Poxa, se é um encontro de parede em T, ou vai entrar aqui um bloco na vertical, ou é um bloco na horizontal com 3 furos, o bloco de 54. Como eu resolvo isso, uma vez que está invadindo aqui cerca de 5 centímetros? Por que eu sei que é 5? Porque é 1/3 dessa espessura. Para diminuir 5 centímetros, vocês já sabem a dica. Eu vou trocar o bloco de 39 e inserir aqui um de 34. Então vamos lá. Pego um bloco de 34 e coloco ele no lugar do bloco de 39. Em qualquer posição dessa parede. Pego todos os blocos e arrasto 5 centímetros para trás. E agora, vou entrar aqui com um bloco de encontro de parede. Que bloco? O de 34. Vamos lá. Então, o bloco de 34 também é utilizado no encontro de parede em T. O encontro de parede em T, eu utilizo, ora, o 34. Na segunda fiada, vai ser o bloco de 54 centímetros. Na próxima fiada, todos esses blocos são levados meio bloco para trás e esta seria a segunda fiada. Vamos continuar agora enchendo essa parede com blocos de 39 na vertical. Vou pegar aqui uma sequência de blocos de 39 e já vou levar para a minha parede. O que exceder, eu vou cortar. Eu vou agora fazer só esse finalzinho. Mas perceba que aqui a minha parede ela termina aqui neste ponto. Então preciso ir até esse finalzinho aqui com a alvenaria. O que me falta aqui provavelmente é um bloco compensador de 4 centímetros. Vou colocar aqui um bloquinho compensador para que a alvenaria atinja o limite do final da parede. Coloquei o compensador no interior da parede. E agora eu percebo que meu bloco ele está passando, coincidindo com o da parede. E aqui eu vou colocar a minha janela. A minha porta, desculpe. Eu tenho um vão aqui de 86, porta de quarto é 70. Eu devo deixar aí algo como 76. Vamos falar sobre isso também. O que é que eu vou fazer então para completar aqui? Para proporcionar o espaço físico de colocação do alisar, eu vou colocar um bloco compensador aqui, vai gerar uma junta prumo, e um bloco compensador deste outro lado. Vou falar sobre isso no fim do vídeo, mostrando mais uma vez que não existe regra fixa. Modular não é seguir regrinha de maneira fixa, sem imaginar como vai ser a execução da obra. Então isso aqui está correto. Agora eu tenho esse vão livre de 76 para a colocação da minha porta de 70.
Ok, porta de quarto. Isso numa arquitetura que sequer foi pensada e você consegue ajustar completamente a modulação. Então já tenho 76 da porta deste quarto. Aqui nesta região aqui eu tenho 81, é justamente porque está faltando o bloco compensador daqui também, fica 76. Aqui é 61. O ideal para a porta de 60 de banheiro era que eu tivesse no mínimo 66. O que é que eu vou fazer? Para ganhar 5 centímetros, tiro o bloco de 39 e uso o de 34. Vou colocar o de 34 aqui. Então, para possibilitar a colocação da porta do banheiro, vou colocar o bloco de 34 no lugar do bloco de 39. Chamo o bloco para cima e apago o bloco de 39. Agora eu tenho meu vão de porta livre com 66. Outra opção era manter este bloco de 39, apagar este bloco aqui, colocar aqui o bloco de 9 centímetros com um de argamassa da junta 10. Aqui eu tenho 71 e colocar aqui também um bloquinho de 5 centímetros, 4 do bloco compensador, um de argamassa, 5. Qual a vantagem da segunda solução? Esta segunda solução, eu proporciono mais uma vez aquele dentinho na alvenaria que me possibilita utilizar o alisar, que é aquele contorno que você coloca aqui por fora da sua esquadria de madeira para dar o acabamento. Esse contorno é essencial quando você utiliza porta pronta. Agora, vão de 66 para as portas de 60. Continuemos. Agora, preciso continuar a execução da minha alvenaria por esse lado. Eu vou colocar aqui uma sequência de blocos e você sabe que a habilidade em desenhar é toda sua. Vocês são mais jovens do que eu, então já espelhei para cá. Me falta aqui um complemento. Que complemento é esse? Eu vou utilizar aqui então um bloco de 20 centímetros. Para manter a mesma modulação nessa parede, percebam que este grupo de parede aqui, ó, esse conjunto todinho, ele não está interligado em planta baixa com as outras paredes. Mas eu vou colocar aqui os blocos mantendo modulação, passando por dentro da porta, só para que eu não perca a modulação das alvenarias do outro lado. Claro que eu vou apagar este bloco e apagar este bloco. Vou ver se aqui eu já tenho o espaço da minha porta 81. Se você entende que esse espaço é ainda pequeno, você acrescenta aqui mais 5 centímetros para ficar o vão de 86 para uma porta de 80 ou 90 centímetros. Quem escolhe é você. Eu vou mover este bloco 5 centímetros para baixo. Já tenho aqui 86, como eu movi 5 centímetros, permaneci na modulação dos meus blocos. Continuo aqui com a minha modulação em alvenaria estrutural até encontrar a próxima parede. Então eu vou sempre, a regra é essa, colocando blocos até encontrar a próxima parede. Coloquei, e aqui eu tenho o encontro desta parede. Neste encontro, ou será, como a gente já percebeu, uma união como esta, com o bloco verde entrando aqui, ou será o bloco vermelho neste ponto aqui. Eu percebo que o bloco vermelho já está quase alinhado nesta parede. Talvez o que precise aqui, para que o eixo do bloco vermelho chegue mais perto do eixo desta parede, é eu crescer cerca de 2, 3, 4, 5 centímetros. Fica a seu critério. Então veja, eu posso colocar a sequência de todas essas paredes aqui. Vou tirar o excesso de blocos. E se você achou que a diferença aqui na arquitetura está significativa, ou a parede fica desta forma, ou você coloca um bloco compensador, aquele bloquinho de 4 centímetros, no interior desta parede e chama todo o conjunto de blocos, vou mover
aqui 5 centímetros para baixo. Eu acho que agora ficou mais compatível com a arquitetura. Tentar ajustar este bloco aqui no centro desta parede, se for em posição arquitetônica fazer isso, você faz aqui uma ligação indireta. Eu não aconselho fazer isso. É possível colocando uma ferragenzinha aqui, ponto de grau até aqui, uma ferragenzinha em forma de U entrando nesses furos. É de execução mais cara, mais trabalhosa, não há qualquer sentido. O interessante é que a arquitetura já viesse modulada. Não veio, conversa com o arquiteto e com o proprietário. O que é mais interessante? Deixar essa parede um pouco mais para baixo ou na situação anterior um pouco mais para cima e tirar o compensador de 5 centímetros? E o arquiteto e o construtor escolhem. Eu acho melhor apertar um pouco a cozinha. Então está modulada aqui a minha casa. Vamos dar uma olhada geral na modulação? Apagar aqui, ó. Modulação perfeitinha, fácil como um Lego. Eu vou continuar minha modulação sobre a arquitetura utilizando meus bloquinhos padrões de 39 centímetros. Peguei logo vários blocos e vou colocando até chegar o próximo encontro de parede, que é esta parede aqui. Tiro este bloco e aqui eu só tenho duas situações. Ou é o bloco vermelho de encontro de parede em T, seria este aqui, e percebo que o centro do bloco de 54 já está relativamente próximo ao eixo desta parede, então deve ser esse bloco vermelho. Se não fosse o bloco vermelho, seria um bloco verde entrando aqui na horizontal. Mas deve ser o bloco vermelho, ele já está muito perto do eixo dele, do eixo da parede. O que falta é subir esse bloco 5 centímetros. Como eu faço para subir este bloco 5 centímetros? Tiro um bloco de 39 e utilizo o bloco de 34 dentro da parede. Então o bloco de 34, que é exclusivo para quinas, encontros de quina, encontros em T, ele passa agora a ser utilizado também como forma de ajustar a minha arquitetura. Eu apago o de 39 e vou chamar todo o conjunto de parede 5 centímetros aqui para cima. E agora, meu bloco, o eixo da parede coincide com o eixo do bloco de 54. Vamos continuando, colocando blocos de 39 centímetros nessa parede. Nosso bloco padrão. Falta um pouquinho de parede aqui, ainda um pouquinho de bloco. Se eu colocar mais um, me parece que vai ficar excessivo. Deixe-me ver que medida é esta. 71. É uma área de serviço. Eu gostaria de deixar 86 de vão livre para uma porta de 80, ou 91, 96 para uma porta de 90. Quem escolhe os vãos de porta é você em conjunto com a arquitetura. Deixa eu colocar aqui o meio bloco, bloco de 20 centímetros, para ver quanto fica aqui nesta região. 91. Me parece adequado para uma porta de 86. Veja, se você quer a porta de 90 e quer aumentar 5 centímetros aqui, diminua 5 centímetros desse lado. É só trocar aqui o bloco de 39 pelo bloco de 34. O que me falta aqui é só a área de serviço. O colega deixou aqui um trechinho para que fosse feito algo como um pilar. Como eu tenho aqui um pilar, eu não vou fazer um pilar de alvenaria estrutural com apenas meio bloco. Aqui o que eu faria em alvenaria estrutural seria o seguinte. Vou pegar aqui o alinhamento desta alvenaria. Vou pegar o alinhamento desta alvenaria. Neste encontro de parede aqui, dessas duas linhas, vou botar uma linha aqui meio que na diagonal. Nesta quinazinha eu tenho que fazer um pilar de alvenaria estrutural. É uma casinha tão singela, onde a carga de laje me proporciona uma carga tão pequena que eu não me sentiria de maneira nenhuma preocupado em colocar um pilar de alvenaria estrutural 14 por 39 aqui. E você pode calcular esse pilar tranquilamente para ver se seu dimensionamento está correto. E se você está receoso e quer proporcionar uma inércia um pouco maior, você pode deixar um bloco na vertical e também na horizontal, como algo como um pilar em L.
Mas eu lhe digo, eu me sinto bastante à vontade de deixar um pilarzinho aqui. Fazer isso aqui de abertura. E esta aqui é a minha modulação. E eu pergunto a vocês, esta modulação está correta? Está fácil de executar? Está. Mas eu posso melhorar muito. Então, modular não é só a colocação de blocos. Tem que olhar a produtividade em obra. Isto aqui já está muito bom, mas eu tenho como melhorar. O que é que eu posso melhorar aqui? Eu posso tirar este bloco e tirar este bloco e transformar isto aqui em um bloco de 39. Estão percebendo? Então, cantos de parede, esta quina pequenininha com esta, ela pode ser transformada. Olha, aqui é o canto de parede. Canto de parede 34 com boneca, com ressalto de 4, deve ser transformado em canto de parede de 39. Isso é que nenhum livro de alvenaria estrutural vai lhe contar. É um critério de projeto, é um critério de desenho. Então você deixa de ter você já tirou 2 blocos compensadores facilmente. E pode tirar outros. Isto aqui, na vertical, um bloco compensador, olhe quantos blocos você tira compensadores na execução. Vários. Para cada compensador que você tira 13, 14 blocos. Da mesma forma, eu posso tirar este bloco compensador daqui. Ao fazer isso, tem outro detalhe. Quando você tira um bloquinho compensador desse, você tirou a junta a prumo. Porque na próxima afiada, esses blocos, quando invadirem esse bloco aqui, aí sim você terá aqui um compensador. Mas esse compensador não gerou junta a prumo, porque eu tenho esse bloco de 34 nesta posição. Então vamos avançando. O que é que eu posso melhorar mais? O que eu posso melhorar mais é tirar este bloco aqui, este conjunto a prumo, e imaginar que isto aqui pode ser um bloco de 20 centímetros, por exemplo. Como? Eu vou fazer o seguinte. Vou apagar este bloco e este, todo esse restante de parede. E nesta região aqui, ao deixar aqui um bloco compensador de 4 e também as telas galvanizadas que proporcionarão a junta a prumo, eu vou colocar um bloco de 19. Vou pegar aqui o bloco de 19. É claro que está faltando aqui 5 centímetros, não tem problema. Vou colocar o meu compensador aqui e avançar aqui 5 centímetros. O que é que eu ganhei com isto aqui? O que eu ganhei com isto aqui, apesar de ter colocado o compensador, eu evitei a junta prumo. Eu tirei o compensador aqui, mas utilizei aqui. Mas tirei tela galvanizada daqui. Tela galvanizada é cara e dá trabalho de executar. E uma ligação direta é muito mais eficiente do que uma ligação com tela galvanizada. Vamos continuar nosso projeto. Eu deveria ter deixado aquela arquitetura pronta para vocês perceberem a diferença de qualidade de uma modulação boa para uma modulação ótima. Falta um restinho de alvenaria aqui. O que é que eu vou colocar? Poderia ser o bloco de 20 centímetros. Mas também poderia ser o quê? O bloco de 20 centímetros na transversal. Vou apagar este e este bloco. E 5 centímetros, aquele compensador que estava aqui, prefiro colocar ele aqui dentro, porque eu evito a junta a prumo. Ok? Então eu estou tirando telas galvanizadas. O que mais que eu posso fazer? Será que eu consigo tirar este aqui? Vamos pensar. Eu vou tentar colocar aqui mais uma vez o bloco de 20 centímetros. Tirar esses 2 blocos. E preencher esse espaço. Com que bloco? Um bloco de 34 não foi suficiente. Talvez mais um bloco de 34. E trago todo esse conjunto
5 centímetros para trás. Ao mesmo tempo, eu preciso avaliar. Será que esta é a melhor solução ou a antiga? Eu vou deixar aqui na solução antiga, para você perceber um detalhe também. Solução antiga. Feito isso, você precisa colocar suas janelas. Como se faz a colocação de janela? As janelas, vou passar rapidamente pelo assunto, mas janela, ela vai de início de bloco ou praticamente meio bloco até início de bloco e meio bloco. Vou fazer uma janela para vocês perceberem. Perceba aqui aonde está a minha arquitetura. Eu vou deixar a janela aqui de lado. Minha arquitetura, a janela está aqui, ó. Ela vem daqui até aqui. Vou pegar minha janela e, nesse caso, colocar ela aqui no início desse bloco, entre o amarelo. Vou apagar a arquitetura. Minha janela vai começar aqui no bloquinho amarelo e vai terminar aqui no final deste bloco cinza. Ou no final deste bloco cinza, ou 20 centímetros para frente, ou aqui, praticamente na metade do outro bloco. Então, janela ou é final de bloco ou meio de bloco. Lembre que eu vou deixar aqui, porque eu ainda vou ter contramarco, acabamento, vou deixar um pouquinho maior. Então, a minha janela na arquitetura também deveria ser pensada em alvenaria estrutural. Infelizmente, não foi. Eu gosto de identificar as janelas desta forma, com o seu comprimento. É uma janela de 1,61 m. Por altura, depende da arquitetura. Se é 1 metro de altura, se é 1,21 m de altura, vou deixar 1,01 m. E o peitoril a 1,20 m. Fica mais ou menos em elevação isto aqui, ó. Peitoril a 1 metro de altura, ou, como no nosso caso, o peitoril a 1,20 m. Então, seria esta modulação aqui na vertical. Teria que apagar este aqui. Minha janela iria até o peitoril de 1,20 m. Se o peitoril é 1,20 m e 1,01 m de altura. Ou o peitoril, volto isso aqui para baixo, ou o peitoril tem 1 metro de altura e a janela passa a ter 1,21 m. Não existe peitoril de 1,10 m. Vamos colocar dessa forma. 1 metro, 1,20 m, 1,61 m. Está aqui, é exatamente a minha janela. 1,61 m. Nós tivemos aqui comprimento de 1,61 m, 1,21 m de altura, peitoril de 100 centímetros. Essa é a minha janela. Você vai fazer isso em todas as janelas, ajustando de modo que fique no início e no final ou meio de bloco. Portas, como é que eu gosto de indicar as portas? Quando eu estou executando na obra a minha primeira fiada, absolutamente eu vou ter bloco no interior da porta. A porta é um vão livre. Então, esta porta é 76 de largura, 2,21 de altura. Ok? Eu indico as portas dessa forma. Se quiser identificar aberturas, identifique também. Tal como a porta, você pode botar na vertical aberturas. Então, se você acha interessante, se for ter na parte de cima uma cinta, nada impede que você indique no seu projeto, fica um projeto elegante, indicando o vão de todas as aberturas. Indique que aqui há uma abertura, 1,21 m, é uma abertura de 1,21 m, por 2,21 m de altura, 2,41 m, você que diz qual é o múltiplo de 20, sempre 1 centímetro a mais. Da onde vem esse 1 centímetro a mais? Da última junta de argamassa, que aqui nem vai ter neste bloco, nem nesse. Então sempre é um múltiplo de 5, mais ou menos 1 centímetro. Final sempre 1,6, mas você percebe que todas as minhas medidas possuem final 1,6 centímetros, mas eu aqui não fiquei preocupado nem dizendo a você que tem que ter final 1,6 centímetros. Todas as minhas cotas vão ter final 6 centímetros ou final 1 centímetro. Isso é natural de uma modulação correta. Eu não vou estar fazendo conta aqui se a cota teve o final 6 ou o final 1. É óbvio que tem que ter final 1,6, senão eu tinha errado em alguma coisa. Isso é natural, você não tem que estar preocupado com isso. Eu não preciso lhe ensinar
que a cota tem final 1 centímetro e 6 centímetros. Para fazer a segunda fiada e terminar minha modulação, é claro, termine de colocar as portas. Vamos aqui fazer a segunda fiada. Feita, executada a primeira fiada, o que eu devo fazer é o seguinte. Eu devo defasar cada parede 20 centímetros, meio bloco, para fazer a amarração. Eu vou apagar tudo isto aqui só para não tumultuar o meu desenho. Essa é a minha arquitetura, essa é a minha modulação. Eu finalizei e aqui eu vou fazer minha segunda fiada. Então eu pego todo este conjunto aqui e avanço com ele 20 centímetros, ponto 2. Aqui eu apago. Então comecei a fazer daqui deste ponto a minha modulação de segunda fiada. Só para não esquecer, esta parede aqui eu avancei meio bloco. Consequentemente, esta parede aqui também vai avançar meio bloco para este lado e todo mundo vai avançar meio bloco. O que é que aconteceu aqui? Passou um pouquinho? Passou um pouquinho. Por quê? Porque aqui é um bloco de 34. É o bloco de encontro de parede. Então, troquei o meu bloco pelo de 34. Mas tudo permaneceu no interior da parede como era antes. Aqui, o que é que acontece? Todo este conjunto aqui vai avançar 20 centímetros para cá. Ultrapassou um bloco no outro, tiro isso aqui. É porque isso aqui é um bloco de 34. Então, troquei o bloco. O que era o bloco vertical penetrando neste local, agora é o bloco vermelho. E se elimina o bloco verde. Então, eles vão trocando de posição. Neste local aqui, todo mundo avança 20 centímetros. E aqui seria o bloco de 20 centímetros. Lembrem que eu deixei de propósito isto aqui, para mostrar a vocês que quando eu não utilizei essa solução de início, ia ficar isto aqui, a junta prumo. Porque tanto na primeira fiada como na segunda fiada, aqui é a primeira fiada, vou levar a primeira fiada. Tanto a primeira fiada quanto a segunda, percebam que nas duas fiadas esse bloco está na mesma posição. Então esta junta ficou a prumo. O ideal era que aqui, e eu fiz de propósito, eu tivesse tomado esta providência. Você vai perceber que aqui eu não tenho junta prumo. Depois eu corrijo isso aqui, eu deixei de propósito, senão a gente não perceberia a junta prumo. Então vou apagar, mas aqui fiquei com a junta prumo. Dá para executar? Dá. Só que eu preciso ter telas galvanizadas a cada fiada sim, fiada não. Continuemos com nossa modulação. Aqui sobrou 20 centímetros, justamente por quê? Porque aqui é um bloco de 34. Então, o bloco de 34, vou pegar esse aqui que está pertinho e veio para cá. E agora, o que é que eu tenho aqui? O bloco compensador de 4 centímetros. Nesta posição aqui. Vou apagar o azul e colocar o compensador de 4 centímetros. E jogo aqui. Apaguei o de 4, o de 20 centímetros. Pronto. Ah, mas aqui ficou aquela junta prumo? Não. É justamente a técnica para otimizar a modulação 34, 39. Perceba que na outra situação, eu tinha isso aqui, ó. Eu não tenho aqui a formação da junta prumo. A junta está amarrada. Fiada sim, fiada não. Esta junta está amarrada, aqui não tem junta. Aqui não tem junta, aqui tem junta. As juntas estão amarradas. Inclusive esta aqui. Este é o pulo do gato de fazer este bloco. Este é o pulo do gato de fazer este bloco. Aqui ficou a junta prumo. E eu deixei, conversei com vocês de propósito. Depois eu mostro isso aqui. Então, tudo isso aqui já está a segunda fiada pronta. Vamos continuar aqui por onde eu parei. Aqui, ó, este bloco, que era o bloco de encontro de parede em T de 54, ele vai sair e vai surgir o bloco verde entrando. Então, vamos continuar aqui com a modulação. E aqui é bloco verde. Todo mundo aqui desta parede avança 20 centímetros, ó. Ponto 2. Este excedente é porque o bloco no encontro da parede não é este, é um de 34. Vou utilizar o de 34.
Aqui, o que é que acontece? Vai entrar aqui o bloco de 34. Então, esta parede avança 20 centímetros, vamos para cima, ponto 2. Este excedente é porque esse bloco vai embora e aqui é um bloco de 34. Veja que maravilha de modulação. E aqui sim eu vou ter o bloquinho de 4 centímetros, é o que está me faltando. Mas o meu pulo do gato foi tirar ele em uma fiada para que ele apareça só na outra fiada e não fique uma junta-prumo. Então aqui eu não tenho a junta-prumo. A única coisa que está me faltando é o bloquinho aqui de baixo, porque eu levantei todo mundo 20 centímetros, completo aqui com 20. Essa junta aqui não é a prumo. Eu não tenho que comprar a telinha galvanizada, por exemplo, a Belgofix. Aquilo é caro, a caixa de telinha. Junta prumo, eu tenho possibilidade de fissura. Embora seja um canto muito pequeno, eu tenho o custo. O meu bloqueiro para executar a tela, argamassar a tela, colocar o custo da tela. Não tem vantagem. Então, se eu olho aqui a fiada anterior, olha o que era a fiada anterior. Era esse Tzinho aqui. Então, eu tenho. Perceba que numa fiada tem o bloco inteiro, na outra fiada, pedacinho de bloco. Estão percebendo que isso não existe em livro. Isso é do projetista. Bora lá. Tudo isso aqui avança para cima 20 centímetros, meio bloco. Este bloco vai embora. Vou colocar aqui embaixo mais um bloco. Tudo isto aqui avança 20 centímetros. Ponto 2. Esse excedente é porque este bloco é semelhante a este aqui, o de 34. Então, é só avançar 20 centímetros, que é metade da modulação. Aqui, o que é que acontece? Aqui eu tenho um bloco de 20 centímetros. Vou pegar aqui. Essa junta aqui, infelizmente, ficou a prumo. Mas esta aqui, do ressalto, não. Então, dentro do possível, eu vou evitando juntas a prumo. O que é que a gente pode fazer mais? Posso avançar aqui, todo mundo, 20 centímetros. Todo esse conjunto também. Vou movendo 20 centímetros. Este excedente é porque a gente tem que trocar no encontro de parede mais uma vez pelo bloco de 34. Avança 20 centímetros. Da mesma forma, esta parede aqui vai descer 20 centímetros. Aqui é aquele meu bloco de 34. Desci 20 centímetros, formou este espaço, é justamente porque o meu bloco de 34 na quina da parede e aqui é o meu compensador de 4 centímetros. E apago o bloco azul. Tá aqui minha modulação. Só falta modular esse trechinho aqui. Vamos lá. Todo esse conjunto vai descer 20 centímetros. Ponto 2. Esse bloco ele sai. Justamente porque esta parede vai assumir o lugar deste encontro também com 20 centímetros. Todavia trocando este bloco pelo bloco de 34. Este bloco aqui sobe 20 centímetros. Tiro este bloco, todo esse conjunto, ponto 2. Esse excesso é porque eu preciso trocar e colocar o bloco de 34. E este bloco que eu não trouxe é justamente porque ao levar todo mundo 20 centímetros, aqui é um bloco inteiro. Esse bloco eu não tenho como modular. Isto aqui será um pilar maciço em alvenaria estrutural grauteado. Assim, ou 2 bloquinhos, a gente estuda, dimensiona esse pilarzinho. Sem estribo? Sim, sem estribo.
Grauteado necessariamente? Não, estou grauteando porque eu prefiro com armadura dentro. Eu gosto dos pilares sempre com armadura. É obrigado por norma ter armadura? Armadura? Não. Um pilar em alvenaria estrutural é todo aquele elemento de alvenaria cujo comprimento é menor que 5 vezes a espessura da parede. É esse caso. Então a parede de comprimento muito pequeno é um pilar. Para finalizar, se você precisa de porta pronta, eu tenho uma dica muito especial no outro vídeo para a família 29. Portas prontas, elas têm 78 centímetros de vão livre, precisa ter 78, mais ou menos 1 centímetro. 76 você não encaixa. O que é que se faz normalmente? Essa junta de argamassa fica sendo de meio centímetro. Meio. Aqui também escolhe 2 blocos para ter a junta de argamassa de meio centímetro. Pode ser esse conjunto todinho aqui. Então isso é estudado. Se for o caso da porta pronta, existem outras soluções. A mais usual, mover meio centímetro. E essa porta virou 77, assim como essa. Da mesma forma aqui, esta e esta. Aquelas juntas de argamassa lá da porta, você faz exclusivamente essas, de meio centímetro. Ah, pode? Pode. Na junta vertical, você vai na norma e ela vai lhe dar essa possibilidade. A junta é 1 centímetro, mais ou menos 3 milímetros, a vertical, salvo se tiver especificado em projeto um valor diferente. Essa é uma das alternativas para o uso da porta pronta com o bloco de 39. Isso ninguém vai lhe mostrar, nenhum livro vai lhe mostrar. Você só vai aprender aqui nesse canal. Para finalizar, o que falta nesta modulação aqui? O que me falta vou mostrar aqui uma modulação já finalizada. Se você quiser direção de laje, se quiser, não é necessário. Todas as janelas, todas as portas, todas as indicações das vistas de parede, cotagem geral, inclusive a cotagem das diagonais, imprescindível, cotar diagonais, porque só com as diagonais você confere, porque só as diagonais você tem a conferência dos esquadros. A norma também tem o limite para a perda desse esquadro. É essa a modulação final. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, compartilha, segue a gente. É assim que eu gosto de ensinar alvenaria estrutural, passando não só a teoria, mas a prática projetual, entregar para vocês as melhores soluções de projeto, a melhor modulação, pensando na obra, os melhores detalhes construtivos, como fazer vigas com 2 alturas. Assista nossos vídeos, compartilha, segue a gente nas redes sociais e faça o nosso curso de alvenaria estrutural, porque é assim que eu vou lhe ensinar, passo a passo, não a fazer uma modulação, a montar um prédio completo em alvenaria estrutural, inclusive detalhamento e fundação. Dessa forma, passo a passo, eu e você e ao vivo, você interrompendo e tirando suas dúvidas. Nós vamos juntos terminar um prédio em alvenaria estrutural. Fica mais uma vez a dica. Não é a ferramenta que você usa, é o projetista que você é.